Bom dia novamente, irmãos, os irmãos que nos acompanham na internet. Saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo da Confissão de Fé no capítulo 22 dos juramentos legais e dos votos. O pastor tinha adiantado o capítulo 23, pela direção do Espírito Santo. E hoje a gente vai voltar, porque tinha ficado alguns incisos do capítulo 22. Nós vamos dar prosseguimento. Mais umas 2 aulas, a gente termina o capítulo 22. Amém? Deuteronômio 6, 13. Se os irmãos acharam, vamos ler todos juntos. Amém? Vamos ler. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos por esse privilégio de estar na tua casa, para poder estudar a tua palavra, para poder estudar os teus mandamentos. Pai, escreve a tua lei, os teus mandamentos em nossos corações. Perdoa os nossos muitos pecados, nossas falhas, tudo aquilo, Pai, que entristece o teu Santo Espírito. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a entender a tua palavra através da direção do teu Santo Espírito. Que nessa manhã o Senhor tire tudo aquilo que não é do teu agrado de nossos corações, tudo aquilo que nos atrapalha de prestar atenção, de entender a tua palavra. Nos ajuda, Pai, porque a tua palavra é fonte de vida, é nosso alimento, é fonte de esperança, de paz, de refrigério para a tua igreja. Então que seu Espírito nos guie nessa manhã, teu Espírito guie a tua igreja e nos conforme à imagem do teu Filho, para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória e que o seu reino avance. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o capítulo 22, nós estamos estudando a importância e a solenidade dos votos, dos juramentos, como esses juramentos devem ser feitos. Podemos ou não jurar pelo nome de Deus. Nós já vimos no inciso 1 que sim, se nós vamos jurar, nós temos que jurar pelo nome de Deus. E hoje nós vamos ver qualquer juramento que não seja pelo nome de Deus, aí sim é pecado, é errado. Mas por que nós juramos pelo nome de Deus? Porque esses juramentos revelam o caráter de Deus e do crente. Por isso que estão relacionados. E quando a gente vai fazer algum tipo de juramento, seja na confissão de fé, no batismo, num casamento, ou prestando testemunha para alguma autoridade secular, nós estamos levando o nome de Deus ali, o nosso caráter diante de Deus e o caráter de Deus. Por isso que todas as vezes que nós vamos jurar, tem que ser em nome de Deus. E agora a gente vai ver durante os incisos, mais detalhadamente. Se Deus nos ajudar, vamos ver 2 ou 3 incisos, que é um tema que a própria confissão já é bem clara, nós não precisamos nos aprofundar tanto. Então vamos, os irmãos que têm aí a confissão de fé, quiserem acompanhar em vossas Bíblias, vou estar fazendo a leitura do capítulo 22, do inciso 2. De forma didática, a própria confissão já divide em três partes esse inciso, como os irmãos veem, às vezes é uns incisos bem grandes, Você já está lá no final, já está esquecendo o que a gente já acabou de ler, mas por isso que a gente divide em partes, para ficar mais didático. Então, o capítulo 22, inciso 2, diz o seguinte: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Então essa primeira parte já traz
né, que o único nome que devemos jurar é o nome de Deus, não é pelo nosso nome, não é por o nome de qualquer outra pessoa, de qualquer autoridade, né? Então, o único nome que se deve jurar é o nome de Deus. E quando nós estivermos jurando em nome de Deus, esse juramento deve ser feito com santo temor e reverência. Nós não também podemos jurar em nome de Deus, né, sem temor, sem reverência, né, já está errado. Por mais que nós estamos, né, da boca para fora jurando em nome de Deus, nós não estamos tendo o temor e a reverência. Né? Continuando, né, a segunda parte. Jurar, pois, falsa ou temerariamente, né, o que seria temerariamente? Precipitadamente, né, por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Né? Então essa segunda parte traz, se a gente jurar falsamente ou precipitadamente, né, ou jurar por qualquer outra coisa, né, para Deus é abominável. Né, é abominável. Né? Continuando, né? Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais assuntos. Então, lá atrás, agora nessa terceira parte, que o juramento é autorizado, mas desde que seja, como nós vimos na primeira e na segunda parte, pelo nome de Deus, com santo temor, com santa reverência. Né? E também, então, isso já é autorizado desde o Velho e também no Novo Testamento. Né? E quando também somos requisitados, até mesmo por alguma autoridade legal, alguma autoridade secular, né, esse juramento é lícito. Né? Se nós somos requisitados como testemunha, né, ocular de algum crime, de alguma coisa, nós vamos jurar lá, em nome de Deus, né, diante dessa autoridade secular, né, e nós estamos autorizados, nós não estamos pecando, né, quando somos instados a prestar algum depoimento, seja a autoridade policial, delegado, seja a um juiz, seja a um promotor. Né, então, nós estamos ali, né, autorizados quanto a isso. Né, as referências, né, que embasam todas essas afirmações, né, estão em Deuteronômio 6,13, como nós já lemos. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Né, Jeremias 5,7, Tiago 5,12, Mateus 5,37. Durante o estudo nós vamos percorrer, né, esses versículos. 1 Reis 8, 31 e 32, Esdras 10 e 5, Mateus 26, 63 e 64. Né, então, né, sintetizando, resumindo, né, em suma, o que nós vamos ver hoje é que o juramento, né, do servo, né, nós somos servos do Senhor, né, ele deve ser feito somente pelo nome do Senhor. Né, nós não devemos jurar por nenhum outro nome ou coisa. Né, e o juramento diante a autoridade eclesiástica. Né, quando, né, nós juramos diante a autoridade eclesiástica? No batismo, na profissão de fé, né, também é um juramento lícito que deve ser feito em nome de Deus, com santo temor e reverência. Né, e também o juramento diante da justiça secular. Como nós demos o exemplo aí de alguma vez que nós somos requisitados para ser testemunha de algum crime ou de algum ato, né, nós estamos, né, autorizados. Né, e que os reformadores comentaram sobre esse tema. Né? João Calvino comenta que, ao invocarmos o nome do Senhor em testemunho, disse, com razão, que estamos atestando nosso reconhecimento da soberania divina. Né? Então, quando invocamos Deus como testemunha, quando nós estamos jurando em nome de Deus, né, nós estamos reconhecendo a soberania divina. Por quê? Porque Ele pode sondar o nosso coração e saber se aquilo que a gente está falando é sincero ou não, é verdade ou não. Né? Então, nós estamos reconhecendo a soberania divina quando nós juramos em nome do Senhor. Né?
Aí ele continua: pois desta forma o confessamos ser a eterna e imutável verdade, a quem invocamos não só como a testemunha inidônea através da verdade acima das demais, mas ainda como enunciador único que pode trazer à luz as coisas escondidas e as ademais como reconhecedor dos corações. É aquilo que a gente já acabou de comentar. Nós estamos, quando nós juramos em nome de Deus, nós estamos chamando Deus, né, como testemunha, porque Ele pode sondar o nosso coração, Ele conhece, né, todas as nossas atitudes, porque nós podemos estar fazendo um juramento, né, falso ou precipitado, mas Deus conhece o coração. Né, e quando nós juramos pelo nome dEle, nós estamos, né, chamando Ele como testemunho deste juramento. E Ele pode saber, né, à luz de toda a verdade, se esse juramento é verdadeiro ou não. Né? E ele termina da seguinte forma: pois onde falecem os testemunhos dos homens, retrocedemos a Deus como nossa testemunha, especialmente quando se tem de asseverar, né, confirmar o que jaz oculto na consciência. Né? Então, nós juramos pelo nome de Deus, nós trazemos Deus, né, como testemunha para que Ele, né, traga o que está oculto, até mesmo em nossas consciências, né? O nosso coração é enganoso, como a palavra traz, né? Então Deus vai trazer à tona, né, toda essa verdade. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a verdade. Né? A palavra de Deus é a verdade, pura e verdadeira. Né? É nele que a verdade se encontra, né? E é a origem de tudo. Né? Nós sabemos disso. Né? Portanto, quando um juramento é exigido, né, de uma autoridade legítima, né, como nós já dissemos, num tribunal, né, ou numa cerimônia, na profissão de fé, no batismo, ou até mesmo no casamento, né, o juramento deve ser feito em nome de Deus, né, e de Deus somente. Né, fazer esse juramento em nome de uma pessoa ou uma coisa, né, é considerado idolatria. Né? Por quê? Porque nós estamos tirando a glória devida de Deus, né, e conferindo essa honra, essa glória a outra pessoa, a outra coisa. Né, porque nós não estamos jurando em nome do Deus verdadeiro, o único Deus. Né, não podemos invocar o nome de Deus, do Deus verdadeiro, do único Deus, do Senhor, também para dar credibilidade a uma mentira. Né, às vezes, né, nós sabemos que as pessoas, né, para dar credibilidade a uma mentira, né, elas juram em nome de Deus. Não, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro por Deus que é isso. Né? Então também isso é abominável aos olhos de Deus. Né? Porque ele está jurando em nome de Deus, né, mas ele não está jurando com santo temor e reverência e está jurando falsamente. Porque aquilo é uma mentira. Então isso é abominável, né, aos olhos de Deus. Né? Os juramentos, como nós estamos vendo, eles devem ser feitos em ocasiões solenes, né, em ocasiões de reverência, não para legitimar algum tipo de pecado, para legitimar, né, alguma atitude, para dar mais credibilidade para a sua palavra. Né? A pessoa não está acreditando na sua palavra, você vai jurar em nome de Deus só para dar mais credibilidade ali à sua palavra. Né? Ou até mesmo numa conversa informal. Né? Nós estamos tendo uma conversa informal com alguém, né, sobre uma situação corriqueira, né, que a gente quer dar mais credibilidade à nossa palavra e a gente vamos jurar em nome de Deus. Então isso também é incorreto. Né? Um exemplo, né, eu vou usar um exemplo meu. Né? Eu sou corretor de imóveis. Né? Aí eu vou lá, vou falar, né, para a pessoa: não, eu juro por Deus que esse imóvel é assim, 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 assim. Né? Então eu estou jurando, né, de forma temerária, de forma errada, não pela situação certa, né, da forma certa, de forma solene, de forma reverência, somente para dar mais credibilidade para a minha palavra. Então isso é errado. Em qualquer outra coisa, né, seu chefe vai lá e pergunta: Ariane, você fez isso? Né? Aí ela fala: não, eu juro por Deus que aconteceu isso, aquilo, por isso que eu não fiz. Né? Ou por isso que eu cheguei atrasado, né? Mas é uma mentira, é algo errado. Né? Então isso é errado. O juramento ele deve ser feito de forma, não somente pelo nome de Deus, ele deve ser feito de forma solene,
ele deve ser feito, né, não de forma precipitada, né, e também ele deve ser feito com toda reverência e temor. Né, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Né, o que Tiago diz em sua carta no capítulo 5, versículo 12. Se os irmãos quiserem abrir e acompanhar, eu vou fazer a leitura. Tiago 5,12. É um texto conhecido. Né? Ele diz o quê? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Né? Então, Tiago, né, recomenda que nós não podemos, né, ele confirma tudo isso que nós estamos falando, né, que nós não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, né, nem fazer qualquer outro voto, né, que não seja pelo nome de Deus. Antes o nosso sim seja sim e o nosso não, não. Né, não jurando de forma apenas para dar credibilidade para a nossa palavra, apenas para confirmar uma mentira. Né, então é isso que Tiago nos traz. E também em Mateus 5,37, né, Jesus, né, diz o quê? Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. Né? Então nós vemos que Jesus já tinha dito isso, e Tiago, né, parafraseou aí na sua carta as palavras do nosso Senhor Jesus. E o nosso sim deve ser sim e o nosso não, não. Né? Nós não podemos jurar em nome de Deus para dar credibilidade à nossa palavra, para omitir uma mentira, né? E porque tudo isso é considerado idolatria, né? E também jurar em nome de outra pessoa, em nome de qualquer outra coisa, né? Porque é curioso, né, irmãos? Quem vive jurando, né, à torta e à direita, tem pessoas que não, eu jura por tudo, né? Será que tem credibilidade? Transmite mais, né, falsidade do que credibilidade, né? Não dá para confiar em quem fica jurando o tempo inteiro. Não, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Então isso, na verdade, né, ele traz mais falsidade do que uma credibilidade. Né? Nós juramos somente em ocasiões solenes, nós juramos somente, né, de forma reverente, somente em nome de Deus. Né, em algumas ocasiões específicas, como nós já vimos, no batismo, né, na profissão de fé, no casamento, ou diante de uma autoridade, né, secular, né, que nós somos, né, requisitados para dar algum testemunho, para nós colaborarmos com a justiça. Porque Deus é o único, né, absolutamente confiável, né, que pode trazer à luz ali toda a justiça e toda a retidão. Né, a justiça perfeita e verdadeira é somente, né, Deus. Né, o homem, pelo contrário, né, é falho por natureza, né, nós somos limitados, né, nós não temos uma percepção verdadeira e profunda de todas as coisas, né, de todos os fatos, de todos os seres. Né, nós somos incapazes de ter, né, uma percepção, né, real de todas as coisas. Né, Deus sim pode, mas nós somos, né, limitados. Né, Deus é onisciente, Deus é onipresente, né, Ele é a maior testemunha de tudo que nós podemos jurar ali ou não, né, se nós estamos falando a verdade ou não. Ele conhece, né, o nosso interior, Ele conhece as nossas palavras. Né, às vezes nós podemos estar, né, falando algumas palavras, mas Ele conhece o nosso interior, se aquelas palavras ali são realmente, né, verdadeiras. Ele pode confirmar, né, o nosso depoimento. Né, Deus pode confirmar o nosso depoimento, né, que a gente presta até mesmo às vezes por juramento. Né? Por quê? Porque Ele presenciou, né, ali aquilo que a gente estamos falando, né, porque Ele é onisciente, né, Ele presenciou, Ele conhece todas as circunstâncias, né, Ele consegue ver com nitidez, né, o mais profundo do nosso coração, dos nossos sentimentos. Nós conseguimos enganar,
né, às vezes nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, nossa igreja, mas a Deus nós não conseguimos, né, através das nossas palavras, né? Ele conhece tudo. Então, por que nós juramos em nome dele? Porque ninguém melhor, né, para ser testemunha do Filho da graça do que o Pai da graça, né? Não tem ninguém melhor do que ele, né? E as Escrituras nos recomendam, né, quando nós somos requisitados, né, e for imprescindível, né, jurar, mas esse juramento deve ser exclusivamente em nome de Deus. Como nós já lemos em Deuteronômio 6,13, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás, né? E em nenhum outro nome ou por qualquer outra coisa, como Tiago 5,12 diz, né? Vamos ler de novo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo, né? Então, ele termina ainda, né, acrescentando, né, para não cairmos em juízo, não simplesmente para nós, né, cometermos algum pecado ou blasfemarmos, jurarmos falsamente, né, o nome de Deus, mas para não cairmos em juízo, né, porque é pecado jurar por qualquer outro nome, é idolatria. Nós estamos tirando a glória de Deus e atribuindo a outra coisa ou a outra pessoa. Né, na igreja primitiva, né, os cristãos foram condenados à morte, né, depois de confessarem, né, a sua fé em Cristo ali diante das autoridades. Eles eram requisitados pelas autoridades ali, né, nós sabemos, para negar o nome de Deus, né, e eles não negavam, não juravam falsamente, né, e assim, né, eles eram condenados à morte. Né, eles não negavam, né, e pagavam com a própria vida. Né, nós sabemos disso, a história da igreja nos traz, né, todos esses testemunhos. Né, também no tempo da Inquisição, né, os judeus, né, foram queimados, né, foram mortos por causa de não negarem as suas crenças. Né, então perceba que durante toda, né, a história da igreja, né, muitos cristãos não se acovardaram, né, não juraram falsamente e por isso pagaram com a própria vida. Mas nós conhecemos também diversos testemunhos daqueles que negaram, né, e foram considerados hereges ali, né, pela igreja. Né. Mas hoje, né, nós não somos levados, né, aos tribunais, pelo menos em nosso país, né, nós não somos perseguidos, nós não somos levados aos tribunais para negarmos a nossa fé, né, para não jurarmos falso o nome de Deus, mas, né, para mantermos às vezes nossos empregos, nossos amigos, nossas amizades, ou a nossa palavra, né, nós ocultamos ou negamos, né, aquele quem nós professamos no domingo na igreja. Né? Então, hoje, né, nós não somos levados aos tribunais, nós não somos, né, forçados pelas autoridades para negarmos a nossa fé. Né? Mas, às vezes, muitas vezes, né, para mantermos o nosso emprego, né, para mantermos alguma amizade que a gente tem alguma vantagem, né, nós ocultamos, né, o nome de Deus ou negamos, né, aquele que no domingo na igreja, né, nós afirmamos, né, que confessamos que nós somos filhos dele. Né? Então, né, talvez de forma até mais fácil, né, do que os cristãos que foram, né, levados à morte, nós, por coisas muito menores, né, nós negamos o nome de Deus, muitas vezes, para ter qualquer vantagem, ou juramos, né, até mesmo, né, o chefe vai lá, manda fazer alguma coisa errada, depois você é perguntado, e você, né, jura ali em nome de Deus que aquilo ali é uma mentira. Né? Então, para não ficar desempregado, né, para não perder uma amizade, né, e submeter, né, a família, né, para alguma situação financeira séria, né, às vezes, muitas vezes, né, nós mentimos, né, e ocultamos ali, né, situações, atos que deveríamos, né, trazer à tona através da justiça,
para mantermos o nosso emprego, para mantermos a nossa empresa tendo algum tipo de lucro. Então, alguns cristãos ainda de forma descarada, afirmam que são mentiras necessárias, ou indispensáveis para a sobrevivência. Isso chega a ser descarado, dizer isso. Não, se eu não sonegar esse imposto, a gente não consegue sobreviver, eu não vou conseguir manter a minha família. São mentiras necessárias que nós temos que contar aí para o governo ou para alguma autoridade. Não, irmãos, isso não existe. Para o cristão verdadeiro, isso não existe. Outras situações também, às vezes podemos ser requisitados para prestar testemunho de um crime cometido por um membro de alguma facção criminosa, e se nós prestarmos esse depoimento, nós podemos correr risco de ser ali a nossa família prejudicada por essa facção ou qualquer outra coisa, mas se nós somos testemunhas oculares ali daquilo ali, e nós fomos requisitados pela justiça, como os cristãos do início da igreja, nós vamos ter que falar a verdade em nome de Deus, por causa de Deus, por causa do caráter de Deus. Nós não podemos omitir algo. Então, principalmente em países que as pessoas, as vítimas, as testemunhas não têm a proteção do Estado, ela fica à mercê dessas facções, desses tipos de criminosos. Então elas podem ter até a sua família ali morta, mas nós, como cristãos, nós não devemos nos temer isso. Situações que precisam sim de coragem, determinação, e da confiança de Deus. Porque se nós, quando juramos, dizemos que Deus é soberano, nós temos que confiar, porque nós estamos falando, nós estamos dando um depoimento nesses casos, segundo a palavra de Deus, segundo a ordenança de Deus. Nós estamos jurando, nós estamos jurando pelo nome de Deus, de forma verdadeira. Então, nós temos que confiar nessa soberania de Deus. Por mais que às vezes vamos fazer algo com medo, nós não podemos ocultar esse tipo de crime, esse tipo de depoimento, porque isso seria omissão. Então, para defender a nossa própria vida ou nossa família, nós não podemos nos silenciar diante as injustiças. Então, existem várias injustiças, e permitir que até mesmo um criminoso fique solto, e possa, com isso, por causa de nosso testemunho falso, continuar solto e cometer crimes até piores. Então, nós vamos estar pagando pela vida dessas pessoas. Por quê? Porque quando nós fomos requisitados ali como testemunhas de algo, nós não podemos mentir, porque se nós mentirmos, nós estamos pecando duas vezes. Primeiro, porque nós estamos usando uma ferramenta do diabo, que é a mentira, e nós estamos ocorrendo na prática do juramento falso. Nós estamos jurando falso e utilizando uma mentira. Nós estamos pecando duas vezes. Então, perceba que mesmo diante de uma situação difícil, de uma situação temerária para nós e nossas famílias, nós temos que jurar pelo nome de Deus e falar a verdade em nome de Deus. Porque senão nós estamos até pecando duas vezes. Nós temos que confiar na soberania de Deus, que Deus guardará. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se nós cremos nisso, que não seja feita a nossa, que seja feita de Deus. Ele é soberano, Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da vida. Então, irmãos, esse primeiro inciso da aula de hoje, que é o inciso 2, nós vimos que o juramento deve ser feito em nome de Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Nós não podemos jurar por qualquer outro nome ou por qualquer outra coisa. E o juramento, diante da justiça eclesiástica,
ele também deve ser feito em nome de Deus e deve ser feita de forma solene, reverente, né, e não de forma precipitada. Não, eu entrei na igreja hoje, né, eu já vou me converter hoje, eu já quero ser batizado hoje, eu já quero fazer minha profissão de fé hoje. Então, isso pode ser uma forma precipitada, né, um emocionalismo, né, como nós sabemos que algumas igrejas fazem essa prática, né, a pessoa chega, né, são induzidas a virem à frente, a ficar de pé, a levantar a mão, né, e confessar ali que, né, reconhecem Jesus como Salvador, né, às vezes porque veem ali, né, todos, né, a maioria se levantando, né, você se levantou, né, vem agora aqui na frente, e ali, né, confessam a Deus, não, agora você já é salvo, você já faz parte da igreja, né, então isso é uma forma, não é uma forma, né, bíblica que nós vemos nem mesmo, né, na história da igreja, os primeiros cristãos, nós não vemos, né, ele fazendo isso, né, então é algo precipitado, né, mas no batismo e na profissão de fé, diante da autoridade eclesiástica, né, nós juramos pelo nome de Deus, mas esse juramento deve ser feito de forma reverente, né, de forma santa, de forma solene. E também quando nós somos requisitados, né, para dizermos, né, para prestarmos depoimento diante da justiça secular, né, seja através dos tribunais, né, seja através de um inquérito ou qualquer outra coisa, nós temos que falar a verdade. Né, nós não podemos omitir, né, a verdade para sermos, né, beneficiados, né, pela alguma facção criminosa, né, porque tem pessoas que omitem a verdade para ser beneficiados. Né, um cristão talvez não vai negar ali a verdade por causa disso, mas vai negar a verdade, né, para não ser prejudicado, né, pela autoridade, pela essa facção. Né, então, nem mesmo, né, para não sermos prejudicados, nós não podemos trazer ali algo falso, algo que não condiz, né, com o caráter de Deus. Deus é a verdade, Deus é a luz, né, lá em João, Deus é a luz, é a verdade. Né, nós não podemos, então, né, ser pedra de tropeço, né, para o reino de Deus. Nós devemos, né, mostrar o nosso caráter, que o nosso caráter é semelhante, né, ao de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Né, então nós não podemos, né, fazer esse tipo de juramento. Até aí, os irmãos, tranquilo? Só eu que falei até agora, né? Se tiver alguma dúvida, alguém quiser complementar, né, dar algum exemplo que já foi requisitado alguma vez no tribunal. Né? Então, o irmão Celso, é bom que eu já aproveito para tomar uma água. Eu me ausentei um pouco e não acompanhei algumas partes, mas Mateus 5,34 já foi lido, certo? Sim. Sim. 5... Foi lido, né? Sim. Onde Jesus disse, eu porém vos digo, sim, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, nem pela sua própria cabeça. Quando a gente era criança, a gente tinha o próprio jeito de lidar com a vida, porque não tinha experiência, né? E quando a gente falava alguma coisa que queria afirmar que aquilo era mesmo verdade, a gente jurava. Às vezes pela mãe, né? Juro pela minha mãe, juro... Esse tipo de coisa, né? E logo alguém intervinha, dizendo, olha, é pecado jurar, não jure, né? Não pode jurar por Deus, coisas desse tipo, né? E a gente cresceu com essa mentalidade. E quando Jesus disse, de modo algum jureis, ele não está dizendo exatamente isso, de modo algum jureis? Não é isso que ele está dizendo? De modo algum jureis por qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, nem pelo céu, nem pela terra, mas, como nós lemos em Deuteronômio 6,13, se todo juramento feito de forma solene e reverente, deve ser feito em nome de Deus. O Velho Testamento e o Novo Testamento, ele traz essa
essa possibilidade. Se quando vamos jurar, ele deve ser feito em nome de Deus. Né? Deuteronômio 6:13 diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo teu nome jurarás. Né? E Tiago, ele também, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro motivo, antes seja o vosso sim, sim, e o não, não, para não cairdes em juízo. Né? Então, o juramento ele deve ser feito em nome de Deus. Né? Por quê? Porque o juramento, ele vai trazer à tona o caráter de Deus e o nosso caráter. Né? E nós estamos trazendo Deus como testemunho. Né? Se o nosso juramento é verdadeiro, né? Se o nosso juramento é real, Deus vai sondar o nosso coração e vai, né, trazer à tona ali se aquilo ali é verdade ou não. Né? O que Mateus e Tiago está condenando é o juramento de forma não solene, por qualquer outro motivo. Para você ter credibilidade na sua palavra, como eu disse, né, no exemplo, né, para você fugir de confirmar alguma mentira sua, né, o juramento ele deve ser feito em ocasiões solenes. Né, como nós vimos, né, ele é autorizado, né, no batismo, na profissão de fé, porque nós estamos diante de uma autoridade eclesiástica e também diante das autoridades seculares, porque nós somos ali requisitados para testemunhar sobre um crime. Né, então, nós também somos autorizados diante disso. Né, mas esse juramento ele deve ser feito em nome de Deus. Né, então, o que nós não podemos confundir é achar que todo juramento em nome de Deus é permitido. Não. Né? Somente em ocasiões solenes, ocasiões que a palavra de Deus, né, nos permite, no casamento. Né? Nós estamos jurando ali, né, diante de Deus, diante da autoridade eclesiástica, né? Mas nós colocamos Deus como testemunha. Nós não juramos, né, eu juro, né, pelo meu nome que eu vou me manter fiel à minha mulher, né, que eu vou cuidar, respeitar. Não, é em nome de Deus. Né, eu juro no batismo, na profissão de fé. Né, então, né, não é em qualquer situação. Nesse caso, né, que as pessoas comentaram aí com o senhor quando era criança, realmente, né, por mais que esteja jurando em nome de Deus, é errado, é pecado, porque, né, não é uma ocasião solene. Né, nós não estamos jurando de forma reverente, de forma, né, com santo temor. Né, então, como nós vimos aqui no primeiro, no segundo aqui inciso, ele fala: ao único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que pronunciará com todo santo temor e reverência. Né, então, a gente, além de jurar pelo nome de Deus, nós temos que jurar com temor e reverência. Aí ele explica ainda: por jurar, pois falsa ou temerariamente, né, precipitadamente, por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Né? Então, aí na terceira parte, ele traz o quê? Ele traz que, contudo, em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo como o Velho Testamento. O juramento exigido pela autoridade legal, né, no caso a secular, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, né, a terceira parte, né, ele traz que é autorizado nós jurarmos, né, pelo nome de Deus, né, diante das autoridades eclesiásticas e diante, né, das autoridades seculares, quando se trata de alguma situação de trazer à tona a justiça. Né? Você presenciou um crime, mas você não foi requisitado pela justiça ali, porque só você sabe que aconteceu aquele crime. Né? Você não vai jurar falsamente, mas se você se omitir, né, de denunciar aquele crime, hoje nós temos ferramentas. Você pode fazer uma denúncia anônima. Né? Você presenciou de forma ocular um crime, um assassinato. Né? Você não precisa se expor, né, diante daquele criminoso, diante daquela facção criminosa, e ir lá e prestar o seu depoimento. Se você for requisitado como testemunha, você tem que ir. Né? E nós estamos autorizados a jurar. Mas se você presenciou ocular e você se omitir, né, aí você já vai estar incorrendo na omissão. Existem ferramentas. Você pode ir lá, né, fazer uma denúncia anônima ou mandar por
via online, né? Porque se nós estamos omitindo, nós também estamos pecando. Né? Você viu uma atitude do seu patrão, do seu chefe, que é um crime, né? Às vezes contra outra pessoa ali você vai se omitir, né? Então você não precisa se expor lá, ir lá e pôr sua cara a tapa, ir lá diante de um tribunal. Mas você tem que, né, falar a verdade, porque às vezes muitas pessoas, né, como a gente disse, para preservar uma amizade, para preservar um emprego, para preservar algum benefício, né, omitem, né, a verdade ou se omitem de alguma coisa que eles estão presenciando, estão vendo uma prática corriqueira, né, até mesmo no governo. Lá você está lá em alguma sessão, em algum cargo que você vê muita corrupção, né, mas você tem um cargo ali de um salário, né, milionário. Não, se eu denunciar, pode ser que sobre alguma coisa para mim, porque eu tô vendo ali, né, mas se você não denunciar, você está se omitindo. Né, então, não sei se eu respondi o irmão, até me alonguei, né, mas o juramento é sim lícito, né, desde que seja pelo nome de Deus e desde que seja nessas situações específicas. Né. Aí, concluindo o meu raciocínio, é assim, depois que me converti e conheci a palavra, para mim ficou tranquilo. Que a palavra deve ser sim, sim e não, não. Porque se minto, eu já caí no pecado. Se falo a verdade, embora não use a palavra juramento, a circunstância do juramento, formal, vamos dizer assim, se falo a verdade, estou falando a verdade perante Deus, porque a palavra, Jesus disse, eu havia entendido assim, não jurei, não jure, né? Fala a verdade. Então para mim era tranquilo, nunca parei para pensar nessa circunstância. E aí são duas circunstâncias, na verdade. A primeira é quando a autoridade, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Mas pede para pôr a mão em cima da Bíblia, né? E jurar. Dizem alguns termos, sim, né? Nos tribunais, a testemunha, né? Ela é requisitada a dizer a verdade. Falar a verdade, somente né? a verdade. Que no final das contas é a mesma coisa. Né? Então, para mim sempre foi tranquilo. Né? Quando a Bíblia diz, quando Jesus disse seja sim, sim e não, não, para mim estava sempre tranquilo. Nunca parei para pensar nisso, na verdade. Né? Mas, assim, na circunstância de estar perante uma autoridade quando é requisitada, então a pessoa vai ter que falar a verdade. O que é errado, né? Tem casos igual na medicina. Medicina, se eu não me engano, né, se algum irmão tem esse conhecimento, pode me corrigir. Né, eles juram em nome de um deus lá, alguma coisa de mitologia, né, que vão preservar ali vão trabalhar ali para a vida. Aí é errado. Né? Mas diante ali da sua profissão ali, da medicina, você jurar pelo nome de Deus que você vai fazer todos os seus esforços para preservar a vida das pessoas que caírem nas suas mãos. Né? Policiais, geralmente no dia da formatura, fazem um juramento ali, né, de trabalhar ali e, se necessário for, né, até com o sacrifício da própria vida, né, trabalhar em determinados casos e atender um assalto, um roubo, né, algum crime ali que está acontecendo, né, então são juramentos lícitos. Né, o que não pode é, nesses casos, né, diante dessas autoridades, jurar em nome de outra. Eu juro em nome do presidente da República, em nome, né, da Polícia Militar, né, desse Deus aí da medicina, né, então aí sim é errado. Né, aí você não pode, né, misturar. Né, mas diante das autoridades eclesiásticas, que para nós é fácil, que nós presenciamos durante, né, a nossa vida na igreja, né, do batismo, no casamento, na profissão de fé, mas diante dessas autoridades seculares, né, a palavra nos ensina, a confissão de fé nos ensina, os reformadores, os teólogos nos ensinam, que quando somos requisitados, né, somos sim, né, não estamos pecando, né, porque nós estamos trazendo à tona a justiça. Nós estamos, né, asseverando aquilo que um juramento que é verdade, né, que vamos nos dedicar nas profissões, né, da medicina ou policial. Né, então, nesses casos, sim, né, não está errado jurar, né, desde que seja pelo nome de Deus, com santa reverência, com santo temor, né, não seja de forma precipitada. Né, então, aí sim.
Mas alguém quer contribuir? Amém. Então, irmãos, como ainda tenho... O senhor já vai tocar o sinal? Então vamos tentar terminar pelo menos o inciso 3, né, da confissão. Ele é mais curto. Ele diz o seguinte: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não seja plenamente persuadido, obrigando-se a declarar tão somente o que está convencido ser verdade, justo e bom, e aquilo que pode estar resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Então vamos ler só um texto aqui, bíblico, que nos traz em Jeremias 4:2, que fundamenta essa afirmação da confissão, e diz o seguinte: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Então, novamente, afirmando, jurar pela vida do Senhor, pelo nome do Senhor. E também complementa que a omissão de um testemunho é um mal, moral. Esse texto traz. Aquilo que nós já até adiantamos um pouco no inciso anterior, a omissão de um testemunho, de alguma coisa. E esse testemunho, ele tem que ser despido, totalmente desprovido de qualquer interesse. Então esse testemunho não pode ser para obter alguma vantagem nesse testemunho, você privilegiar alguém, ou você obter alguma vantagem de você estar prejudicando alguém, e cometer ter alguma represália contra você. Então, praticamente duas questões são retratadas aqui. Enquanto não houver qualquer exigência por parte de alguma autoridade legal, ninguém deve ser obrigado a fazer o juramento, mesmo que seja por algo bom e justo. Então, se você não for requisitado por alguma autoridade legal, você não é obrigado a jurar. Aquilo que eu disse, você presenciou um crime, você não é obrigado a estar jurando, a estar lá denunciando aquilo ali e já jurando. Você ainda não foi requisitado. Você tem as ferramentas para você fazer uma denúncia anônima, etc. Mas você não está tendo ali a requisição para você jurar. E quando, porém, uma autoridade exigir um juramento seja feito com relação a algo justo e bom, ninguém tem o direito de se recusar a fazer tal juramento. Então, se a requisição é para algo justo e bom, no caso, para prender um homicida, é algo justo e bom. Nós estamos fazendo a justiça. Mas no caso, se nós somos requisitados pela autoridade para negar o nosso Senhor Jesus, é algo justo e bom? Não. Então, vai ao contrário disso. Então, além disso, o fato de que aquele que for jurar deve ter plena certeza do que está fazendo, que algo seja justo e bom. Então, simplesmente, não é porque nós somos requisitados a jurar sobre alguma coisa e nós nem temos certeza se aquilo é justo ou bom, não tem como a gente descrever todas as situações possíveis aqui. Então, a gente tem que analisar o caso concreto. Se a gente for requisitado, a gente tem que ter a certeza que aquilo realmente aconteceu, que aquilo realmente é justo e bom, para podermos estar jurando ali em nome de Deus. Não ter certeza dos fatos é um empecilho para que aquele juramento seja feito. Então, se nós não temos certeza, nós não podemos jurar. Senão nós podemos estar correndo ali de estar passando uma informação falsa. Então, se nós, no primeiro caso, somos testemunhas ocular ou auditiva ali de um crime, mas nós não queremos se envolver ali, se tornar participante daquilo, nós estamos cometendo uma injustiça ali de poder estar deixando uma vítima ali sem a justiça, de
está prendendo ali determinado criminoso, a justiça está prendendo ali determinado criminoso, deixar esse criminoso à solta, né, pela nossa omissão. Né, ele pode estar em liberdade ali e cometendo crimes até piores, né, causando consequências até mais graves, né, através da nossa omissão. Né, nós sabemos que nós vamos ser julgados diante ao tribunal de Cristo, né, pelas nossas ações e principalmente pelas nossas omissões. Né, não é pecado só aquilo que nós fizemos de errado. Aquilo que era certo, que deveríamos fazer e não fizemos, também são omissões, né, que nós vamos ser julgados diante, né, do tribunal de Cristo. Né, se nós ocultamos a verdade, né, nesses casos, que podemos ter algum prejuízo, é pecaminoso. Né? Então, se a gente não denunciar, né, ou não prestar o testemunho ali correto, nós estamos nos omitindo, né, e um crente não deve fazer isso. Né? Um crente deve falar a verdade, deve jurar em nome de Deus, ele não pode ser omisso, né? Mesmo que seja um caso que traga prejuízo para ele mesmo, como o exemplo que nós demos no início, dos cristãos do primeiro século, que eram, né, colocados ali até a morte, eram queimados vivos. Né? Então, irmãos, resumindo, né, essa primeira parte desse terceiro inciso, né, quando somos convocados para depor perante um delegado ou um juiz, né, nós, como servos de Cristo, né, temos o dever, né, de dizer a verdade. Se não sendo convocado, né, mas tendo conhecimento ali de um crime, né, e sabendo identificar ali quem é o autor, né, o crente, né, pode usar o recurso ali da denúncia anônima, né, para preservar ali sua integridade física, né, mas não deixar impune o criminoso. Né? Então, né, nós não podemos nos omitir. Né? Falar a verdade, né, o nosso sim, sim, o não, não é fácil. Né? Como o irmão disse, isso eu acho que todos sabem. Né? Mas também que nós não podemos nos omitir, né, é uma verdade que a palavra nos traz. Né? Nós não precisamos nos expor em todos os casos. Se nós não somos requisitados pela justiça, nós não precisamos ir lá, né, e mostrar a nossa cara. Mas se nós temos a certeza, né, do autor, nós temos a certeza, não pode também, eu acho. Né, eu acho, eu vou lá fazer uma denúncia. Né. Hoje nós vemos aí, né, nós passamos as questões das fake news, né, e vai desse jeito, as pessoas vão lá, fazem denúncias sem saber a verdade, né? Então, só para prejudicar outra pessoa, né? Mas não é o caso. Nós temos que ter a certeza, nós temos que ser testemunhas ali, né, de ter presenciado o fato. Então, nesse caso, nós temos o recurso aí da denúncia anônima, que vai preservar a nossa integridade física e da nossa família. Né? E também, a segunda parte, né, desse inciso, ele traz que o nosso testemunho deve ser verdadeiro. Né? Não dá para imaginar, né, que um cristão verdadeiro, né, oculte um crime. Né? Oculte um crime ou preste um testemunho falso para livrar, né, os seus parentes ou amigos, né, ou até mesmo ele, né, de algum homicida, de alguma facção criminosa, ou, né, de ter algum benefício próprio. Né? Então, o falso testemunho jamais deve estar na mente ou nos lábios de um servo de Cristo. Fazer a justiça ao semelhante é fácil. O difícil, mais necessário, é quando a gente corta a nossa própria carne, né? Porque fazer justiça ao nosso semelhante, quando nós não somos prejudicados, nós não estamos envolvidos, é fácil. Né? Mas quando nós podemos ter, né, prejuízo para nós mesmos ou para nossa família, né, é difícil. Né? Então, por isso nós temos, né, que estar sempre cheio do Espírito Santo, sempre buscando conhecimento na palavra, para tomarmos a atitude correta em cada situação. Principalmente quando for nesses casos de crimes. Né? Quando a gente é requisitado, né, diante de uma autoridade, nós temos que ir lá falar a verdade. Mas quando nós
presenciamos algum crime, nós não podemos ser omissos, mas nós temos que agir ali com sabedoria também naqueles casos, para não agir de forma precipitada e se prejudicar. Então a gente tem ferramentas, a gente tem que estar ali sempre orando e pedindo a direção do Senhor para agirmos de forma correta. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos pela Tua palavra, pelas Tuas ferramentas, Pai, que o Senhor nos traz, que não está acima da Tua palavra, mas são ferramentas para entendermos melhor a Sua palavra, para nos aprofundarmos no estudo da Sua soberana e perfeita palavra, para orientarmos a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, da Tua igreja, de como devemos agir, de como devemos ser verdadeiras testemunhas de Cristo, revelar o caráter de Cristo. Pai, nos ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Perdoa os nossos muitos pecados, nossos erros e nossas falhas. Prepara o nosso coração para viver, não somente no domingo, mas durante toda a semana, prestando um bom testemunho do Senhor, sendo testemunhas, cartas escritas do Senhor, para que não sejamos pedra de tropeço quando nos deparamos com algumas situações difíceis, que devemos tomar algumas atitudes, seja de falar a verdade, seja de denunciar algum crime ou qualquer outra circunstância. Nos dá sabedoria à Tua igreja. Pai, nos ensina a Tua palavra a cada dia, que a Sua palavra é fonte de sabedoria para nós, é fonte de vida para a Tua igreja. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos conformados à imagem de Cristo. Nos ajuda, Pai. Obrigado também por esse privilégio que o Senhor nos dá de sermos testemunhas Teus. E que o Seu reino avance a cada dia mais e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, me despeço dos irmãos aqui presentes, dos irmãos que estão nos assistindo online, e a aula de hoje está terminada. Algum irmão tem algum aviso?